Bom, pessoal, começando mais uma aula, tá? De acordo com o nosso cronograma, teríamos mais um dia de metrologia, porém, resolvi deixar esse dia para aulas práticas, tá? Para a gente fazer algumas práticas com instrumentos de medidas, né? Assim que a gente tiver aulas práticas. Confirma para mim, pessoal, todo mundo aí, se vocês estão me ouvindo bem. Se estiver tomando Sim, café, professor, Estamos. dá para te ouvir, sim. vamos tomar um café. Ok. É, Caso tenha alguma queda aqui na internet, né, por favor, me avisem, tá? Se vocês não estiverem escutando. Bom, eu recebi a atividade de vocês, né, da semana passada. Comecei a verificar algumas, tá? Me parece que faltou receber duas atividades, não lembro quem, tem que dar uma olhadinha lá depois, tá? Mas eu recebi a de quase todo mundo. E hoje a gente vai estar iniciando um novo conteúdo, né? Na verdade, uma nova unidade curricular, tá? Chamada motor a diesel, beleza? Então hoje a gente vai estar iniciando uma nova unidade curricular chamada motor a diesel. É uma unidade curricular que a gente estuda tanto motores a diesel quanto motores a gasolina também, tá? Ou álcool, ou gás, né? É uma unidade curricular voltada aí para o estudo de motores, beleza? Fiquem atentos aí que a qualquer momento eu faço aqui a primeira chamada, tá? Depois, depois paramos para atividades e retornamos às 10 para as 5 aí para a segunda chamada, tá? Excepcionalmente hoje, a atividade referente a motor a diesel vai estar na unidade curricular de metrologia, tá? Aí amanhã deve aparecer para vocês já essa unidade curricular motor a diesel. Então, quando vocês forem fazer a atividade lá de motor, né, de hoje, vai estar lá em metrologia, tá? Vocês vão encontrar lá em metrologia, beleza? Bom, é uma unidade curricular, galera, que eu peço para vocês prestarem bastante atenção, né? Se empenharem ao máximo a essa unidade curricular, porque eu diria que é uma das unidades curriculares com maior importância que o curso tem, tá? Por quê? Porque se trata de um conteúdo que, quando a gente fala assim, mecânico de máquinas agrícolas, é um conteúdo que um mecânico de máquina agrícola vai trabalhar bastante, né? Com muita intensidade. Dependendo da usina, né? Eu não sei como que funciona aqui a BP Bung, né? Algumas usinas revisam todo o motor, né? Quando eu falo revisa todo o motor, estou falando que a usina desmonta todo o motor, né? Ou seja, faz o retífico do motor na própria usina, tá? E algumas outras usinas fazem apenas o trabalho superficial, né? Que é retirar um vazamento, quer fazer uma calibragem de válvulas, né? Quer retirar o motor do trator ou do caminhão e mandar esse motor para a retífica, né? Depois que a retífica retificar todo o motor, retornar com esse motor e apenas montar no trator novamente, tá? Que inclusive é uma coisa que grande parte dos mecânicos gostam de fazer, né? É, por exemplo, a época que eu trabalhava com manutenção de motores, o que a gente costumava fazer, pessoal? Dava problema no motor no campo, né? Fundia o motor no campo, a gente ia lá, simplesmente retirava o motor, né? Do trator ou do caminhão, colocava esse trator na caminhonete, mandava esse trator para a retífica, lá eles faziam toda a manutenção no motor,
e depois a gente voltava e montava esse motor novamente no trator, ou seja, a manutenção fica por conta da retífica, tá? É uma estratégia aí de muitos mecânicos autônomos, né, para que a garantia, né, caso o motor dê algum tipo de problema, fique a cargo da retífica, tá? Então, eu não sei como é que está funcionando aqui na BP Bung, mas tem usinas que fazem a retífica e tem usinas que fazem apenas o trabalho superficial no motor, beleza? Bom, enfim, continuando aqui, então, pessoal, novamente, bastante atenção porque é um conteúdo muito interessante para vocês, interessante que vocês possam entender esse conteúdo, né? Vai auxiliar bastante lá na prática. Pode acontecer de alguém de vocês não prestar atenção aqui agora e depois lá no campo pensar, nossa, porque eu não prestei atenção na aula do Alex, então eu gosto de reforçar isso aí com todas as turmas, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala sobre uma máquina, né? Quando falamos sobre uma máquina agrícola, a máquina agrícola, pessoal, elas mudam, né? Tanto de acordo com a máquina, quanto de acordo com o modelo, né? Fabricante e assim por diante, tá? Mas a grande maioria das máquinas agrícolas são compostas por um sistema da seguinte forma, que é aqui, ó, vou fazer um quadradinho aqui, pôr um M de motor, tá? Depois do motor tem ali uma embreagem, tá? Vou colocar um E aqui de embreagem, certo? Depois dessa embreagem tem um negócio que a gente chama de caixa de câmbio, tá? Isso se a tração for dianteira, né? Vou colocar um C aqui de câmbio, tá? Depois o equipamento tem um eixo ali que a gente chama de eixo cardan. Depois tem um diferencial, um D aqui diferencial. Depois tem um semi-eixo, tá? E uma roda, sai outro semi-eixo para cá. Opa, coloquei no lugar errado. Outro semi-eixo para cá, outra roda, tá? Então, ó, e a gente tem um semi-eixo aqui também, uma roda aqui, tá? Um semi-eixo aqui também e uma roda aqui. Obviamente, a gente está falando aqui de uma máquina, de máquinas que podem mudar, tá, pessoal? Mas a grande maioria, para falar aí 90, 95% das máquinas que vocês se depararem no ramo sucrocoleiro, partem desse princípio, tá? Que é, primeiro que na máquina vai ter o quê? Motor, tá? Depois desse motor a gente tem uma embreagem acoplada ao motor, coloquei um Ezinho aqui, né? Depois dessa embreagem a gente tem um câmbio, tá? Caixa de câmbio. Depois dessa caixa de câmbio a gente tem aqui, vou colocar um E aqui, ó, de eixo cardan. Um eixo cardan, tá? O eixo cardan interliga o câmbio ao diferencial, né, do equipamento, e o diferencial interliga através de um eixo o movimento do motor à roda, tá? Então tem o diferencial, temos aqui um semi-eixo, né? E aqui a gente tem uma roda. Então o que acontece? Grande parte das disciplinas específicas que vocês vão ter, né, se tratam desses sistemas, que são sistemas, vamos dizer assim, genéricos a qualquer tipo de equipamento, tá? Quais sistemas são esses? É o sistema de motor, o sistema de transmissão, tá? O sistema de suspensão, o sistema de direção e o sistema de freio, beleza? Aonde esses componentes que eu falei após o motor aqui, né, ficam na transmissão, tá? Que são as nossas próximas duas disciplinas: motor, depois transmissão, tá? Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala em motor, né? Deixa eu desligar aqui essa câmera aqui. Quando falamos em motor, tá? Motor de um equipamento, o que é motor do equipamento, tá, pessoal? Motor é a parte do equipamento
responsável por realizar trabalho, beleza? O motor ele tem a função de realizar trabalho. Então, vamos imaginar o seguinte: quando a gente fala sobre um caminhão, por exemplo, ou um trator, qual que é o trabalho de um trator, tá? O trabalho de um trator é arrastar um implemento, né? E como que esse trator consegue arrastar esse implemento? Através da força gerada pelo motor, tá? Ou então, o caminhão, né? Partindo para o caminhão agora. A finalidade do caminhão é levar a carga, né? Levar uma carga de um ponto até outro ponto, tá? E como que o caminhão consegue levar, ou seja, movimentar essa carga? Através da energia gerada no motor, beleza? Mesma coisa podemos falar do carro, né? Do automóvel. A finalidade do automóvel é transportar pessoas, tá? Com que energia o automóvel transporta pessoas? Através da energia de quem? Do motor. Então, com isso, podemos entender, né, que motor nada mais é do que uma máquina, tá? Responsável por gerar energia, na verdade, transformar energia, tá? Em trabalho, seja o trabalho que for. Então existem, né, diversos equipamentos que fazem diversos tipos de trabalho, aonde a energia desses trabalhos ocorre, né, através de um motor, tá? E falando sobre motores, existem também diversos tipos de motores, tá? E o nosso foco nessa unidade curricular vai ser o motor de combustão interna, tá? O nosso foco nessa unidade curricular vai ser o motor de combustão interna, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que existe o motor de combustão interna, existem também outros tipos de motores, né? Existe o motor elétrico, existe o motor hidráulico, então existe uma alguns tipos, né, de motor, tá? E como que o motor, pessoal, consegue é, transformar energia, né, ou gerar energia para se fazer trabalho, tá? Então, recapitulando aí a questão do trator, né? O trator, ele arrasta um implemento através de uma energia, né, que é energia mecânica. Como que o motor consegue fazer isso? O motor consegue fazer isso, pessoal, a partir daquele princípio que eu acredito que a maioria de vocês deve ter escutado na escola, tá? De um cara chamado Lavoisier, né? Que é o cara que criou aquele criou não, idealizou aquele princípio de transformação de energias, né? Existe até uma frase muito famosa dele que fala o seguinte, que na natureza nada se cria nem se destrói, né? Tudo se transforma, tá? Na natureza nada se cria nem se destrói, tudo se transforma. Creio que vocês já devem ter ouvido falar essa frase. E o princípio de funcionamento de um motor é através da transformação de energia, tá? O princípio de funcionamento de um motor é através da transformação de energia. Como assim através da transformação de energia? O motor, galera, ele converte a energia química, tá? Ele converte um tipo de energia chamado de energia química em energia térmica, tá? Olha aqui, ó, tá até mostrando aqui para nós. O motor converte a energia química em energia térmica, eu vou explicar o porquê. E essa energia térmica é convertida em energia mecânica. Como assim? É, Como assim energia química, tá? Vamos partir aqui da questão da energia química. Por que que o motor converte energia química? Porque todo o motor, para que possa ter ali funcionamento, tá, pessoal? Todo motor, para que ele possa funcionar, ele precisa de uma mistura química. Qual mistura química é essa? É a mistura entre o ar, tá? E o combustível, certo? E mais especificamente,
o oxigênio contido no ar, beleza? Então, o que acontece, pessoal? No ar que a gente respira, cerca de 21% é oxigênio. E esse oxigênio ele é explosivo. Então, o que acontece? Esse oxigênio, né? Ou esse ar, podem falar ar, não tem problema. Em contato com um combustível, temos ali uma mistura química, tá? Seja esse o combustível que for. Existem diversos combustíveis, né? Utilizados em motores, tá? Gasolina, do álcool, né? Do gás, tá? Então, do diesel, né? Então, todos esses 4 exemplos que eu acabei de passar aqui para vocês são combustíveis, tá? Então, a mistura entre um combustível, né? Professor, acho que caiu a internet. Caiu mesmo. Travou o áudio, cortou o áudio. Ou não? Pessoal, estamos escutando? Agora sim. Voltou. Voltou, né? Tá normal aí? Tá normal. Tá. Então, o que eu vinha falando para vocês, eu vinha falando para vocês que o motor demanda, tá, de uma energia química, né, proveniente de quem? Proveniente do ar e do combustível, seja o combustível que for, tá, para que ele tenha funcionamento, né, para que o motor possa funcionar. E uma coisa interessante é que todo mecânico ele é um cara que dá diagnóstico, tá? É um cara que dá diagnóstico. Tem até uma coisa que ocorre bastante aí com quem atua na mecânica, é que o pessoal pensa assim, pô, se você é mecânico, meu carro tá acontecendo isso, isso, isso e aquilo, né? O que que pode ser, né? Diversas vezes, né? Para não falar centenas de vezes, pessoas já me ligaram falando assim, Alex, olha, o trator aqui tá com esse sintoma, né? O que que pode ser? Quais são as possibilidades, né? Normalmente eu não respondo sem ver o equipamento. Às vezes é até possível a gente tentar ajudar, mas o ideal é que seja avaliado o equipamento. Mas para que a gente possa dar diagnósticos, pessoal, é interessante a gente prestar bastante atenção nos detalhes, nas informações que a gente tem. Beleza, Antônio? Luiz, então vamos pensar aqui o seguinte: supondo que vocês estejam atuando como mecânicos, né? Aí passem ali o rádio para vocês e o operador fala assim: ó, vem aqui dar uma olhada no trator, porque o trator está falhando, né? O trator está falhando, o trator está engasgando, vamos dizer assim, tá? Aí o que que vocês vão pensar para poder dar diagnóstico, né? Vamos imaginar o seguinte: a gente já sabe que o trator, para funcionar, precisa de ar e precisa de combustível, tá? Então, se o trator estiver falhando, pode estar faltando ar ou faltando combustível, supondo que tenha ali um filtro de ar entupido, né? Trator trabalhando ali no meio da terra, gradeando o chão, né? Entupiu o filtro de ar de terra. Obviamente vai faltar ar. E se faltar ar, né, o trator pode deixar de funcionar, tá? Ou pode começar a falhar, né? Não funcionar de maneira constante, pelo fato do ar não estar entrando dentro do motor de forma constante. Compreenderam aí o meu raciocínio, gente? Ou não? Sim, deu para Sim. compreender. Beleza, então o que vocês têm que pensar aí, galera? Só recapitulando. Sempre prestar atenção na questão dos detalhes, tá? Vamos dar uma manutenção ao equipamento, seja o equipamento que for, né? Atuando enquanto mecânico,
o responsável ali pela manutenção, uma das primeiras ações que vocês devem fazer é escutar o operador, tá? Então, o operador ele vai dar algumas informações do que está acontecendo com o equipamento, né? E com essas informações, já vai ser possível o responsável pela manutenção ali ter um norte, tá? Se nortear, né? Opa, eu vou para esse rumo, eu vou para aquele rumo, tá? É claro que nem sempre que um trator estiver falhando, né? Nem sempre que um trator estiver falhando vai ser falta de ar ou falta de combustível, tá? Pode ser outras coisas também, beleza? E também pode ser falta de ar e pode ser falta de combustível. Então a gente tem que saber o que verificar, né? A gente já sabe por onde começar, tá? Bom, outra questão que eu falei para vocês. Então, tudo ocorre lá no funcionamento do motor, pessoal, através da mistura química, tá? Que mistura química é essa? Ar e combustível. Tudo começa ali. A mágica começa com ar e com combustível. Ar de boa qualidade. Por que eu falo ar de boa qualidade? Esse ar, antes de entrar no motor, ele passa por um filtro, né? Um filtro que a gente chama de filtro de ar, tá? E combustível também de boa qualidade. Ou seja, esse combustível, antes de entrar no motor, também passa por um filtro que a gente chama de filtro de combustível. Após a gente ter ali essa mistura, tá? Na proporção correta, essa mistura, galera, é transformada em energia térmica, tá? Transformada em energia térmica. O que que é energia térmica? Energia térmica é calor, né? É fogo, vamos dizer assim, tá? Como assim é transformado em energia térmica? Então imagine o seguinte: a gente tem ali, galera, vamos supor que seja um motor a gasolina, tá? Daqui a pouco eu vou explicar a diferença da gasolina para o diesel. Mas lá no motor da gasolina, o que que ocorre? Primeiro, entra dentro do motor ar e combustível, tá? Esse ar e combustível são comprimidos, né? Para que eles possam aquecer. E depois que esse ar e combustível são aquecidos, e isso ocorre dentro do motor, tem ali uma centelha, né? Gerada pela vela, que é o que a gente chama de fonte de ignição, tá? Então, o que acontece? Quando aquela centelha, né, aquela faísca que a vela motor gera, entra em contato com aquela mistura de ar e combustível, nós temos uma explosão, tá? Nós temos, como a própria imagem que mostra para vocês, calor, tá? Fogo mesmo, certo? Então, a gente tem ali uma energia térmica, tá? Se eu tenho uma combustão, né, que pode ser chamada também de explosão, tá? Temos uma energia térmica, né? Isso ocorre dentro do motor. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações, beleza? E quando ocorre essa combustão dentro do motor, né? Quando ocorrer essa combustão dentro do motor, essa combustão movimenta uma peça que o motor tem, que a gente dá o nome para ela de pistão. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é pistão, tá? E movimentando o pistão, né? Quando o pistão entra em movimento, eu estou movimentando os demais componentes mecânicos que o motor tem. Então é onde a gente já tem a transformação de energia de novo em energia mecânica, tá? Então tudo começa com a mistura de ar e combustível, que a gente chama de energia química. Essa energia química internamente ela é transformada em energia térmica e essa energia térmica é transformada em energia mecânica. Então, o motor nada mais é do que uma máquina que consegue converter, né, energia química em energia térmica e essa energia térmica ser convertida em energia mecânica. Isso é um motor, tá? Que faz, é uma máquina que faz essas conversões que eu estou falando aqui para vocês. Tranquilo, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Que boa, Alex. Assim, eu tenho uma, mas é uma dúvida sobre os motores flex, não é nem os a diesel. Porque, assim, assim, as coisas que eu sei, nos motores a diesel não tem aquele reservatório de partida a frio. E nos motores flex possui, alguns ainda possuem. E no caso da energia térmica para mecânica no motor flex, como é que ela acaba funcionando? Certo, vamos lá. O motor flex, ele trabalha com combustível álcool ou gasolina, certo? Certo, Aí para que tem aquele tanque de partida a frio? Porque a capacidade explosiva do álcool é baixa. Então a gente coloca ali aquele tanque de partida a frio, colocamos ali gasolina, né? Por quê? Porque a capacidade explosiva da gasolina é maior do que a do álcool. Para quando ocorrer a injeção de ar e combustível dentro do motor, normalmente vai estar injetando, se o motor tiver com álcool, né? Vai injetar o ar e vai injetar o álcool. Se o álcool não conseguir pegar fogo, existe um sensor que identifica a temperatura desse álcool, né? E faz com que seja aberta uma válvula para injetar também uma certa quantidade de gasolina, apenas com motivo, apenas com o intuito de aquecer o motor, tá? Por quê? Porque o motor a álcool, ele tem o álcool em si, né? Ele queima com maior dificuldade em comparação à gasolina, entendeu? ah, sim, entendido. Ah, Então é então, só junto nesse os dois momento. combustíveis? Isso. Mas lembrando, Antônio, que é só no momento que o álcool está frio, tá? Então imagine o seguinte, o motor começou a trabalhar, né? Começou a alcançar sua temperatura de trabalho, que é um pouco acima do que de 72 graus Celsius. Aí não depende de gasolina para fazer com que ocorra combustão mais não, certo? Isso só ocorre em dias frios, tá? Não, sim, entendido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um dia igual hoje, né? Hoje, aqui em Tuiutaba está um calor imenso. Então, Fala. o que que vai acontecer? Vai ocorrer a combustão ali do álcool sem necessidade da gasolina, tá? Por quê? Porque devido à temperatura que já estamos, né, o álcool ele vai entrar em combustão por si só, beleza? Beleza, entendido. Para quem tem carro flex ou a álcool aí também, eu recomendo lembrar de sempre estar completando isso daí, tá? Porque a gente só lembra quando faz frio, né? Vai da partida de manhã, o carro não pega e vê que tá sem gasolina no tanque de partida a frio. É o caso aqui em casa. A gente tem um carro flex. Tem que sempre Exato. lembrar de carregar, de carregar não, de encher o tanque de partida a frio. A gente costuma lembrar quando faz frio, né? Mas vamos lá. Verdade. Então vamos lá, pessoal. Caso ocorra alguma dúvida, né? Vamos conversando aí. Não tem problema nenhum vocês levantar a mão, perguntar, tirar a dúvida para a aula poder ficar mais dinâmica, tá? O que que acontece? Quando a gente entende ali, pessoal, o que que um motor faz, um motor de combustão interna faz, né? A gente vai aprender que esses motores de combustão interna são divididos de várias maneiras, tá? Então imagine o seguinte, todo o motor de combustão interna faz esse trabalho aqui, tá? Essa conversão de energia que eu acabei de mostrar para vocês, né? Porém, existem motores de combustão interna que fazem esse trabalho de maneira diferente, tá? Com dispositivos diferentes e assim por diante. Então, a gente vai aprender agora como os motores são classificados, né? Ou seja, são diferenciados, como que eu consigo diferenciar um motor do outro, tá? Então, vamos lá. Uma das principais maneiras que a gente tem de diferenciar os motores é se o motor é um motor de combustão interna, tá? Combustão interna. O que é combustão? Combustão é o calor, né?
Então, se a combustão ocorre internamente ou se a combustão ocorre externamente, tá? O que que ocorre? A grande maioria, né, dos motores que vocês se depararem, principalmente aqui na nossa região, tá, pessoal? Serão motores de combustão interna. Eu diria 99% dos motores, né, que temos aqui são motores de combustão interna, tá? Também conhecido como motor endotérmico, beleza? Que é o caso dos motores a gasolina, motores a álcool, motores a gás, né? E motores a diesel, beleza? Existem também uma outra maneira de separar os motores, né? Se o motor ocorre com ele a combustão externa, né? Ou seja, o calor, né, a fonte de ignição ocorre externamente, tá? Os primeiros motores a serem desenvolvidos eram motores de combustão externa, tá? Que é o caso da antiga máquina a vapor, né? Criada pelo inventor do motor, um dos inventores do motor, tá? Chamado James West, tá? Como que esse cara criou essa máquina, pessoal? Tem aqui algumas informações, mas tem uma ilustração aqui que mostra. Cadê as ilustrações? Não sei por que tá sem as ilustrações aqui. Eu vou abrir e fechar de novo esse arquivo aqui rapidamente, tá, pessoal? Só para voltar ao normal aqui. Só um instante. Professor, aí no caso ele é um exemplo das máquinas a vapor de combustão externa, mas não teria outros exemplos não de combustão externa? Tem motores de navios também são exemplos, caldeiras também são exemplos, tá? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Tô vendo aqui porque desconfigurou aqui a minha apresentação. Então, retomando aqui, pessoal, eu vinha falando para vocês, né, sobre os motores que têm a combustão internamente, tá? Que ocorre nesses motores a combustão internamente, e existe também os motores que temos a combustão externa, tá? Externa. Como exemplo de motores que tem ali a combustão externa, né? A gente tem ali a antiga máquina a vapor, tá? Como funcionava essa antiga máquina a vapor? Então, funcionava da seguinte maneira. Imagina aqui a famosa Maria Fumaça, né? Conhecida como Maria Fumaça. Então, imagina aqui o seguinte, pessoal. Vou pegar aqui uma caneta. Então, tínhamos ali um local para se colocar ali um combustível, tá? No caso da época, o combustível era ali o carvão, né?
esse combustível em contato com um comburente, né, que é o oxigênio, e uma fonte de ignição, né, alguma fonte de calor, eles transformavam em fogo, né? Então, o que que ocorria? Então vocês estão vendo que a combustão ocorre aqui de forma externa aqui do motor, tá? Esse fogo aquecia água em serpentinas, tá? E essas serpentinas e essa água dentro dessas serpentinas se transformavam em vapor. E esse vapor movimentava aqui, ó, os pistões, que é aqui onde a gente está vendo, né? E o movimento desses pistões de vai e vem movimentava aqui as rodas, né, desse antigo tipo de trem, conhecido ali como Maria Fumaça, tá? Então, o que ocorre? Esse é um exemplo, digamos que antigo, beleza? Temos também, conforme a pergunta do Antônio aí, isso ocorria também em navios, né? Ocorria também em motores geradores de energia, em caldeiras, tá? Porém, hoje em dia, isso não é tão comum, tá? Por que que não é tão comum? Devido à dificuldade com esses tipos de combustíveis, né? Então, por exemplo, o carvão, né? Então, o carvão é um combustível difícil de se perpetuar, tá? E também pela perca que ocorria com energia, né? Então, os motores de combustão interna, que é o 99% dos casos que eu falei para vocês, eles têm um aproveitamento maior da energia, beleza? Então, isso aqui é mais para nível de conhecimento, tá? Então, uma das maneiras que a gente tem de diferenciar um motor do outro é se esse motor é de combustão interna, onde o fogo, né, a fonte de ignição ocorre internamente no motor, ou se esse motor é um motor de combustão externa, tá? Aonde a fonte de ignição ou o calor ocorria de forma externa, que é o caso aqui da Maria Fumaça que a gente acabou de falar, tá? Beleza. Uma outra maneira que a gente tem de diferenciar os motores é de acordo com a sua forma de ignição, tá? De acordo com a sua forma de ignição. Como assim, forma de ignição? Vamos pensar aqui o seguinte, pessoal. A gente vai trabalhar durante as aulas dois tipos de ignição, tá? A ignição do tipo diesel, que a gente chama de motores do ciclo diesel, e a ignição do tipo Otto, né? Que a gente chama de motores de ignição no ciclo Otto. Como que funciona isso daí? Vamos imaginar aqui o seguinte, tá? Primeiro recebe esse nome, né? Motor do ciclo Otto, em homenagem ao criador, tá? Que em 1876 desenvolveu, né, o motor de combustão interna, tá? Um dos motores de combustão interna, né? Então, por isso que a gente chama esse motor, né, de motor do ciclo Otto. E o que que é um motor do ciclo Otto, tá? Só para questão de entendimento de vocês aí. Motor do ciclo Otto é todo e qualquer motor que trabalha internamente com gasolina, álcool, tá? E gás, certo? Ou melhor dizendo, motores que têm ignição por meio de uma vela, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui na ilustração de uma peça que a gente dá o nome de vela, tá? Que são os motores. Recapitulando aqui, ó, quais são os motores que utilizam vela, né? São os motores a gasolina, são os motores a álcool, são os motores a gás, tá? Utilizam vela de ignição. E o motor a diesel tem vela de ignição? Não. O motor a diesel não tem vela de ignição, tá? Então, acabamos de falar sobre uma das formas existentes, né, para estar separando um motor do outro. Então, a primeira forma é se a combustão é interna ou externa, e a segunda maneira é se a ignição do motor ocorre no ciclo Otto
ou se essa ignição ocorre no ciclo diesel, tá? Então, vamos trabalhar com esses dois tipos de ignição. Existem outros tipos, porém a gente vai focar nesses dois aqui: ciclo diesel e ciclo Otto. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Isso, é isso que diferencia o motor a diesel do motor a gasolina? Pedro, excelente pergunta. Essa é uma das diferenças, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo, mas existem diversas diferenças entre o motor a diesel e o motor a gasolina. E uma das diferenças, uma delas, é que o motor a diesel não tem vela. O motor a gasolina, que é o motor do ciclo Otto, tem vela de ignição, tá? Então essa é uma das diferenças, beleza, Pedro? Inclusive, dentro das atividades que a gente for fazer no decorrer dos dias, né, tem até uma questão, né, que pergunta para os alunos qual que é a diferença entre motores do ciclo diesel e motores do ciclo Otto, né? Então, a questão da vela é uma dessas diferenças, tá? Bom, dando continuidade aí. Aliás, antes da continuidade, né, reforço com todo mundo. Motor a gasolina, motor a álcool, né? Motor a gás. A partir de agora eu vou estar chamando de motores do ciclo Otto, tá? Motor a diesel, né? Com combustível diesel, nós vamos estar chamando de motor do ciclo diesel, tá? Então existem algumas diferenças aí entre os dois. Bom, vamos lá. Outra maneira que a gente tem de diferenciar os motores, pessoal, é em relação à questão também dos tempos, tá? Primeiro, o que são tempos? Vamos imaginar o seguinte: o motor, pessoal, para que ele possa atuar, né? Ou seja, para que ele possa fazer a sua função de movimentar o equipamento, a máquina, que seja, ele depende de um ciclo dividido em tempos, tá? Então, existem os motores de 2 tempos e existem também os motores de 4 tempos, tá? Atualmente, grande parte dos motores que a gente trabalha são motores de 4 tempos, beleza? Então, trabalhamos, na maioria das vezes, com motores de 4 tempos. Para vocês que vão atuar aí no setor de manutenção agrícola, né, máquinas agrícolas, os motores das máquinas agrícolas são motores de 4 tempos, que tem admissão, compreensão, combustão e escape, tá? Vamos falar melhor sobre isso, tá, pessoal? Existem motores de 2 tempos até hoje? Existem, certo? Porém, com menor utilização, tá? Então, antigamente, não sei como é que tá hoje, mas antes tinha umas motos que usava muito motor 2 tempos, né? Não sei se é da época de vocês aí, a tal da DT, né? GT200, da Yamaha. RD, tá? Usava bastante motor 2 tempos, né? Tem também motores de motosserra, tá? Existem também motores de alguns barcos, né? Motor de barco ali de canoa. Não sei se alguém lembra mais algum exemplo aí, mas esses exemplos que eu acabei de falar para vocês são exemplos de motor 2 tempos, né? Olha lá, o Pedro está falando aqui mobilete, né? Então são motores 2 tempos, tá? E as máquinas que a gente vai atuar aí, pessoal, são máquinas que trabalham com 4 tempos. Então a gente vai focar nos motores 4 tempos. Em um segundo momento, eu vou passar para vocês como que funciona os motores 2 tempos, tá?
mas por enquanto vamos focar aqui nos motores 4 tempos, certo? O que é isso, né? O Alex está falando 4 tempos, 2 tempos. Eu não sei nem o que é isso. São ciclos que o motor tem, tá? Então imagina o seguinte, pessoal, em relação a esses ciclos. Imagina o seguinte, a gente tem uma peça aqui no motor que chama-se pistão, né? Então a gente tem um primeiro ciclo onde esse pistão admite o ar, tá? Aí depois a gente tem um segundo ciclo onde esse pistão comprime o ar. Depois a gente tem um terceiro ciclo onde injeta-se combustível em cima desse ar, tá? Depois a gente tem um quarto ciclo aonde ocorre uma explosão, tá? Com aquele ar que injetou sobre ele combustível, né? E os gases resultantes dessa explosão vão embora, né? Então são motores que têm 4 ciclos, tá? Admissão, compreensão, combustão e escape. Então esses motores são os motores que vamos trabalhar, né? De agora em diante. Beleza? Então essa é uma forma que a gente tem de separar os motores, tá? Então, recapitulando aí, gente, que a gente já falou sobre 3 formas, né? Falamos sobre ser combustão interna e externa, né? Essa é uma maneira. A outra maneira está relacionada a como que ocorre a ignição, né? Se é no ciclo Otto ou no ciclo diesel. E a terceira maneira foi em relação aqui à quantidade de tempos. Se é um motor 2 tempos ou se é um motor 4 tempos, tá? Bom, continuando. Outra maneira também, né, de diferenciar o motor dos demais está relacionada à quantidade de cilindros e à forma que os cilindros estão dispostos no motor, tá? Como que esses cilindros estão dispostos no motor. Como assim? Então vamos imaginar o seguinte: no motor a gente tem esse carinha aqui, né? Tem uma importância muito grande para os motores, tá? Isso aqui a gente chama de cilindro, né? Ou pistão. Então existem motores que têm 2, 4, 5, 6, 8, 12 cilindros, né? Existem também com mais e com menos, né? Então, por exemplo, motor de moto tem apenas um cilindro, né? Alguns motores modernos que foram criados há pouco tempo que eu falo, coisa de 10 anos para cá, tem 3 cilindros, tá? Então a gente tem uma maneira de diferenciar os motores que é através da quantidade de cilindros que esses motores têm, beleza? E também da forma que esses cilindros estão dispostos, tá? Por exemplo, em um motor que os cilindros estão um na frente do outro, tá? Igual vocês estão vendo nessa ilustração aqui. A gente chama isso aqui de disposição em linha, ou seja, os cilindros estão dispostos em linha, tá? Aonde a gente tem, nesse caso aqui, 6 cilindros, beleza? E esses 6 cilindros se dividem em 3 pares, que é o que a gente chama de par gêmeo, tá? Então, dentro da manutenção de motores, o que é isso, par gêmeo? Imagina o seguinte, pessoal, esses cilindros, eles trabalham subindo e descendo, tá? Os cilindros trabalham subindo e descendo, né? Aí, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 pares gêmeos. O que é 3 pares gêmeos? O cilindro 1 e o cilindro 6 vão subir e descer juntos, tá? O cilindro 2 e o cilindro 5 também vão subir e descer juntos, separado de 1 e 6. E o cilindro 3 e 4 também vão subir e descer juntos, beleza? Então, enquanto um está subindo, qual que é o outro único cilindro que vai estar subindo também?
o 6, que é o par gêmeo do 1, tá? Quando o 2 está subindo, né? Qual que é o único cilindro que vai subir e descer junto do 2? O 5, tá? Que é o par gêmeo do 2, certo? Os outros demais aqui eles vão estar subindo e descendo em locais diferentes, tá? Em pontos diferentes. E o par gêmeo do 3, né? É o 4. Então, enquanto o 3 está subindo, o 4 também está. Enquanto o 4 está descendo, né? O 3 também está. Beleza? Esses são os pares gêmeos para motor de 6 cilindros, tá? Professor, tem como você falar a ordem de novo, por favor? Tem. Ó, o Thiago está perguntando aqui, sempre é essa sequência? Ô, Thiago, essa sequência sempre que os motores forem motores de 6 cilindros, tá? Que é esse caso aqui. Aí, se a gente falar assim, é o motor de 4 cilindros, aí já é uma sequência diferente. 5 cilindros também é diferente, tá? Gisele, a sequência de par gêmeo é 1 com 6, tá? 2 com 5, beleza? E 3 com 4. O que que isso significa? 1 e 6 sobe e desce junto, diferente de 2 e 5. Porém, 2 e 5 sobe e desce junto. Diferente de 3 e 4, porém 3 e 4 sobe e desce junto, tá? Então essa é a sequência. Entendi. Beleza? Então o que acontece? Algumas manutenções que a gente for fazer na aula prática, eu vou falar para vocês encontrar o par gêmeo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vai chegar um dia que eu vou falar para vocês assim na prática aqui. Pessoal, vamos regular as válvulas do motor, tá? Vamos fazer aqui a regulagem de válvulas. Aí eu vou falar para vocês, olha, vamos colocar o cilindro 1 em PMS, eu já vou explicar o que é PMS, e regular a válvula do par gêmeo do 1, né? Aí vocês vão lembrar, peraí, o Alex falou que o par gêmeo do 1 é o 6, tá? Então, dentro da mecânica de motor, o termo par gêmeo é altamente utilizado, assim como o termo PMS, PMI, que a gente vai aprender daqui a pouco, tá? Bom, continuando aqui, eu estava falando para vocês em relação à disposição dos cilindros, tá? Então, essa ilustração que está aí na tela se trata dos cilindros dispostos em linha, beleza? Cilindros dispostos em linha. Temos também os cilindros dispostos em V, né? Então existem diversos motores muito famosos aí que a gente chama de motor em V, tá? Por exemplo, esse motor que está na tela de vocês aí, beleza? Esse motor aí, ele é conhecido como motor V8, beleza? Alguém já ouviu falar em motor V8 aí? Por que a gente fala motor V8, tá? O que chamamos de motor V8? Vocês podem observar que os cilindros eles estão dispostos no formato de um V, tá? Os cilindros estão dispostos no formato de um V. E por que a gente fala V8? Porque a gente tem 8 cilindros, tá? Então eu tenho 4 cilindros de um lado e mais 4 cilindros do outro lado. Existem motores V8, V12, beleza? E assim por diante, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Que boa. Aí esse daí tem os pares gêmeos do mesmo jeito, e se tiver, vai ser o 1 com 8, o 2 com 7, por aí vai? Isso. Na verdade, ô Gisele, todas as vezes que a gente for trabalhar com motores, eu sempre costumo colocar um manual do lado, tá? Mas pode mudar, né? Mas na maioria das vezes vai ser sempre dessa maneira aí. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e por aí vai, tá? Ok, Zé? Ok.
Alguém sabe algum modelo de automóvel aí ou caminhão que utiliza um motor V8? O Mustang, da Ford, e é um Camaro também. E de caminhão eu sei do Scania. Olha lá, Amarok V8, né? Mustang, tá? Alguns caminhões da Scania. A Amarok não é V6? Tem, deixa eu verificar aqui. Eu fiquei na dúvida. Se eu não me engano, a Amarok é V6. É em V, né? É em V. Ela é em V. É em V e é V6 mesmo. Eu verifiquei aqui, é V6 mesmo. Beleza? O Opala, salvo engano, também é motor em V. Tá, Pedro? São diversos motores que equipam diversos equipamentos, né? A gente não vai conseguir memorizar todos, mas existem diversos, né? Olha aqui, o Thiago tá falando aqui, ó, o Scania 142 tem um motor V8, né? Beleza, show de bola, gostei da participação de vocês, tá? Agora vem a questão, por que que eu deixaria de utilizar um motor em linha para utilizar um motor em V? Alguém arrisca uma possibilidade aí? Peraí, faz a pergunta de novo, Alex. Cortou aqui pra mim. Por que que um fabricante deixaria de utilizar um motor em linha para estar utilizando um motor em V? Do torque, falta, fácil manutenção, talvez. Está relacionado, pessoal, a espaço, tá? Está relacionado a espaço. Então, o que que ocorre? Imagina o seguinte, se a gente pegar um motor com 8 cilindros em linha, ocuparia bem mais espaço do que 8 cilindros em V, beleza? Então, os cilindros determinam grande parte da potência, né? Então, quanto maior a quantidade de cilindros, maior o torque, tá? E em V vai ocupar menor espaço do que em linha, né? Existem motores também em W, tá? Ou seja, existe mais duas carreiras aqui de cilindros, certo? Existem motores do tipo estrela. Então, os cilindros eles podem estar dispostos de diversas maneiras, beleza? Existe aqui um outro tipo de motor, que é o motor aonde os cilindros ficam dispostos de maneira horizontal, tá? Igual vocês estão vendo aí na tela, né? Então, nesse caso aí, ó, vocês estão vendo que os cilindros estão dispostos na horizontal e esse tipo de motor, a gente dá para ele o nome de motor boxer, tá? A gente chama isso daqui de motor boxer. Equipa, né, alguns veículos, desde veículos mais antigos até veículos mais novos, né? Por exemplo, Fusca, tá? Kombi. Olha aqui, o Pedro tá falando aqui igual da GS R1200. Isso aí eu nem sei o que que é. Não conheço esse automóvel, mas Moto, provavelmente é moto. A moto. BMW. Show de bola. Então, o que acontece? Temos aí também os motores aonde os cilindros estão na horizontal, tá? E chamamos isso aqui de motor do tipo boxer, beleza? Dentre outros, tá? Então, o que eu queria dizer com vocês, para vocês em relação a isso? Que uma outra maneira que existe para diferenciar um motor do outro é através da disposição e da quantidade de cilindros que o motor tem, beleza? Agora vamos estudar um pouco sobre o motor propriamente dito, tá? Existem, pessoal, alguns termos que utilizamos dentro desse setor de manutenção de motores, tá? Um desses termos que eu gostaria que você já entendesse é o que é ponto morto superior e o que é ponto morto inferior, tá? Ou também conhecido como PMS
e PMI, beleza? Então, terá algumas aulas, né, que eu vou falar para vocês. Vamos colocar o primeiro cilindro no PMS, tá? O primeiro cilindro no PMS. Então, o que significa PMS? PMS significa ponto morto superior, que nada mais é do que o ponto máximo que o pistão atinge, tá? Então, imagine o seguinte, pessoal. Já sabemos que esse pistão ele trabalha fazendo um movimento de vai e vem, tá? Subindo e descendo, né? Então, o ponto máximo que o pistão atinge chamamos de PMS, tá? Ponto máximo que o pistão atinge, ou seja, a parte mais alta que o pistão vai, né? Já que ele sobe e desce, a parte mais alta a gente chama de PMS. E PMS é a abreviação de quê? É a abreviação de ponto morto, não é máximo, o pessoal costuma confundir, tá? Então, PMS é a abreviação de ponto morto superior, beleza? Algumas regulagens que fazemos nos motores, é necessário colocar esses motores em PMS, tá? Por exemplo, para regular as válvulas, beleza? E PMI é a abreviação de ponto morto inferior, tá? PMI é a abreviação de ponto morto inferior, que nada mais é do que o ponto mais baixo que o pistão consegue descer, né? Então a gente já sabe, já sabemos que os pistões trabalham subindo e descendo, né? Então o ponto mais alto que ele chega chamamos de PMS. O ponto mais baixo que esse pistão chega a gente chama de PMI, tá? Compreendeu aí, gente? O que é PMS e o que é PMI? Sim. Sim. Beleza. Então, a partir de hoje, quando eu falar, olha, o pistão está no PMS, né? Já sabemos que o pistão está na parte mais alta que ele consegue alcançar. E da mesma forma, PMI, que se indica que o pistão está na parte mais baixa que ele consegue alcançar, tá? Bom, vamos lá. E o curso, né? O que é o curso do pistão? O curso do pistão nada mais é do que o deslocamento entre o PMS e o PMI, tá? O deslocamento entre PMS e PMI, falamos que é o curso do pistão, beleza? Que também é uma outra informação muito relevante aí, principalmente quando a gente está regulando ou retificando motores, tá? A Laura não está ouvindo. É só para a Laura aí ou ninguém está me ouvindo mais? Pra mim tá Professor, tranquilo. eu Eu tô te tô ouvindo. ouvindo. Ouvindo? Digitar aqui no chat para ela sair e entrar de novo. Laura, tá ouvindo agora? Tô, professor, eu saí de novo. Eu saí e entrei, eu acho que era minha internet. Ah, tá ok. Beleza. Então, continuando aí, pessoal. Quando utilizarmos o termo curso do pistão, né? O que é o curso do pistão? O curso do pistão é o deslocamento entre o PMS e o PMI, tá? Isso é o curso do pistão, beleza? Temos também aqui a relação do diâmetro do pistão, tá? Essa relação do diâmetro do pistão influencia nas características do motor, beleza? Como assim influencia nas características do motor? Imagina o seguinte, pessoal: se a gente aumenta o diâmetro de um pistão, né? Isso indica o quê? Indica que a gente vai estar conseguindo colocar mais ar lá dentro e mais combustível, né? Então, vai nos dar ali um torque diferente, tá? E aqui tem algumas informações de cálculo que eu não vou passar para vocês
nesse momento, beleza? Isso a gente vai ver depois, que é em relação à taxa de compreensão do motor, a gente vai ver um segundo momento aí, tá? Agora eu quero que vocês entendam algo muito importante, que é o princípio de funcionamento que os motores têm, tá? Primeiro passo, em relação a essa questão do princípio de funcionamento, eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com 2 ciclos de motores, tá? Que são os motores do ciclo diesel, né? E também os motores do ciclo Otto, tá? Então vamos trabalhar com 2 ciclos de motores, motores do ciclo diesel e motores do ciclo Otto. Então, em relação ao funcionamento, essa primeira explicação que eu vou fazer aqui, pessoal, se trata dos motores a diesel, tá? Essa primeira explicação que a gente vai ver aqui se trata dos motores a diesel. Depois a gente vai passar, né, para os motores do ciclo Otto, tá? Que são os motores a gasolina, a álcool, a gás, ou seja, os motores que têm vela de ignição, tá? Então vamos lá. Como que funciona os motores a diesel? Primeiro, a gente tem que entender que em ambas as situações a gente vai trabalhar tanto no diesel quanto no Otto, motores de 4 tempos, tá? Então, memorizem isso daqui, tá, pessoal? Quando a gente fala que o motor é um motor de 4 tempos, isso indica que ele tem 4 ciclos. Cada ciclo tem um nome e o primeiro ciclo a gente chama de admissão, tá? O segundo a gente chama de compreensão. O terceiro a gente chama de explosão e o quarto a gente chama de escape, tá? Então, quando a gente fala que o motor é o motor 4 tempos, isso indica que ele tem 4 ciclos, né? Aonde o primeiro é a admissão, certo? O segundo é a compreensão, o terceiro é a explosão e o quarto é o escape, tá? Não sei se vocês estão anotando aí, né? Ou, sei lá, tirando print da tela, mas esses são os 4 ciclos que os motores têm: admissão, compreensão, explosão. Lembrando que essa explosão, em alguns livros, pode ser chamada também de combustão, tá? E por último, escape, né? Que é o escapamento, tá? Agora, como que funciona cada um desses ciclos nos motores a diesel? Então, a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Primeiro, sobre algumas peças que o motor tem, tá? Então, o motor, ele tem uma peça que a gente chama de árvore de manivela. Acabei de fazer uma setinha aqui para indicar aqui para vocês. O motor também tem outra peça que a gente chama de biela, tá? Isso aqui é a biela do motor, né? O motor também tem o pistão, tá? Então temos árvore de manivela, também conhecida como virabrequim, tá? Temos biela e temos pistão, beleza? Temos também válvulas, tá? Então aqui eu tenho uma válvula, aqui é outra válvula. Nesse caso dessa ilustração aqui, temos 2 válvulas. Nem sempre. Ô, Gabriel, chegando agora? Nem sempre vão ser 2 válvulas, tá, pessoal? Teremos situações de motores com mais do que 2 válvulas, 3 válvulas, 4 válvulas e assim por diante, tá? Mas aqui a gente tem uma válvula, tá, pessoal? Aqui tá outra válvula, beleza? E esse carinha aqui do meio aqui, gente, é o que a gente chama de bico injetor, tá? Bico injetor ou unidade injetora, tá? Bico injetor ou unidade injetora, certo? Então aqui a gente tem o bico injetor. Essa parte em azul aqui é o que a gente chama de câmara de combustão, tá? Essa parte em azul damos o nome de câmara de combustão, beleza? Então essas são as partes que o motor tem. Então
Então, o que que ocorre no primeiro tempo, né? Que é o tempo de admissão. Então, está falando para nós aqui que no primeiro tempo a gente tem um movimento do pistão, tá? Aqui estou falando êmbolo, mas êmbolo e pistão dá na mesma, tá, pessoal? É apenas um nome teórico, né? A gente tem aqui o movimento do pistão do PMS para o PMI, tá? Pistão se movimenta do PMS para o PMI. Então, o que que é isso? Pistão se movimenta do PMS para o PMI. Vamos imaginar aqui o seguinte: o pistão, no tempo de admissão, ele começa a trabalhar aqui, pessoal, no ponto morto superior, tá? Começa a trabalhar no ponto morto superior, ou seja, a parte mais alta que o pistão alcança, tá? E se desloca do PMS para o PMI, para a parte mais baixa, conforme vocês estão vendo essa seta, beleza? Então, no tempo de admissão, a gente tem um deslocamento do pistão do PMS para o PMI. Uma das válvulas está aberta. Nesse caso aqui, são dois tipos de válvulas, né? Válvula de admissão e válvula de escapamento. E no tempo de admissão, obviamente, a válvula que vai estar aberta é a válvula de admissão, tá? E quando a válvula de admissão abre, né? Tudo isso no primeiro tempo. Entra para dentro da câmara de combustão o ar, tá? Somente ar, beleza? Entra para dentro da câmara de combustão somente ar. Olha lá a setinha. Válvula aberta, né? Permitindo a entrada de quê? Para o cilindro. Entrada de ar, tá? Permitindo a entrada de ar. E a árvore de manivela rodando aqui 180 graus, ou seja, meia volta, tá? Então, poderíamos resumir que no tempo de admissão ocorre três coisas. Primeira coisa, abre a válvula de admissão para poder entrar o ar. Segunda coisa, a árvore de manivela se desloca meia volta, ou seja, dá 180 graus aqui, né? E o pistão se desloca do PMI para o PMS, tá? Esse é o tempo de admissão. Ok, pessoal? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Alex, né? Do PMS ao PMI? Do PMS ao PMI. Eu falei inverso aqui, né? Aham. Então, desloca do PMS para o PMI, tá? No segundo tempo, é o tempo que a gente chama de tempo de compreensão, tá? Tempo de compreensão. E o que ocorre no tempo de compreensão? Então, vamos pensar aqui o seguinte. A gente já vê a diferença que as válvulas estão fechadas, tá? Então, no primeiro tempo, tínhamos apenas a válvula de admissão aberta. No segundo tempo, as duas válvulas estão fechadas. Tanto válvula de admissão quanto a válvula de compreensão, tá? Então, ó, as duas válvulas estão fechadas, né? A árvore de manivela roda mais meia volta, tá? Completando uma volta completa, né? Uma volta inteira. E aquele pistão que no tempo anterior deslocou do PMS para o PMI, no segundo tempo ele vai deslocar do PMI para o PMS, né? Por que ele faz esse deslocamento do PMI para o PMS? Vamos pensar o seguinte. No primeiro tempo, entrou ar aqui para dentro, tá? Tava até azulzinho lá a câmara de combustão, não é isso? Aí o que acontece? Entrando esse ar aqui para dentro, a válvula fecha e a gente precisa comprimir esse ar para que ocorra um aumento da sua temperatura, né? Então, para que possa ocorrer compreensão, né? O pistão ele tem que obrigatoriamente deslocar do PMI para o PMS, né? Ou seja, aquele espaço que tínhamos aqui, ó, deixa eu até voltar aqui, ó, esse espaço que a gente tinha aqui, gente, ele tem que diminuir, né? Tá até em azul aqui, então esse espaço ele tem que diminuir para o ar ser comprimido, né? Então por isso que o pistão desloca do PMI
para o PMS, comprimindo esse ar, tá? Então, esse é o tempo de compressão, segundo tempo do motor, tá? Terceiro tempo, né? Aqui ainda vai estar falando do terceiro tempo, que é o tempo de explosão. O que ocorre nesse tempo de explosão, tá? Esse tempo de explosão também pode ser chamado de combustão, tá? Então, o que ocorre aqui? Vamos pensar o seguinte. No tempo anterior, comprimimos o ar, tá? No tempo anterior, comprimimos o ar. Então, o ar foi comprimido. Quando aquele ar foi comprimido, pessoal, imagina o seguinte: você tem ali partículas de ar, né? Que tem um certo espaço para elas ocuparem, e esse espaço diminui. Quando esse espaço diminui, essas partículas começam a entrar em atrito uma com a outra. E o atrito gera calor, né? O atrito gera calor. Então, quando ocorre essa compressão, aquele ar que fica dentro da câmara de combustão aquece, tá? Nos motores a diesel, ele aquece em uma temperatura média entre 500 e 700 graus Celsius, beleza? Aí, o que ocorre, né? No tempo de compressão, a gente viu que o pistão estava subindo aqui, ó, do PMI para o PMS. No tempo de explosão, esse pistão que estava subindo, quando ele estiver quase aqui no PMS, entra em ação o bico injetor, tá? O bico injetor injeta sobre esse ar quente, né? Diesel, tá? Então subiu aqui somente ar quente. Então o bico injetor injeta sobre esse ar quente o diesel. E quando o ar quente entra em contato com o diesel, ocorre o que a gente chama de combustão, né? Ou explosão. E quando ocorrer essa explosão, aquele pistão que estava subindo do PMI para o PMS desce de novo do PMS para o PMI. Ou seja, ocorre um deslocamento da parte superior para a parte inferior, tá? Interna aqui do motor, beleza? Proveniente de quê? Proveniente da explosão, né? Como que ocorreu essa explosão? Essa explosão ocorreu através da mistura de ar e combustível, tá? Ar e combustível. Ar quente, injeta-se sobre esse ar quente o combustível, tá bom? Aí o que ocorre, pessoal? Depois que esse ar quente, aliás, depois que ocorreu essa explosão, né? Ou seja, o pistão desceu, né, para o PMI novamente, tá? A área de manivela vai rodar mais 180 graus, né? E a gente vai para o quarto tempo, tá? E o que ocorre no quarto tempo? Então, imagina o seguinte: quando aquela mistura de ar e combustível foi queimada dentro da câmara de combustão, isso resulta em gases, tá? Resulta em gases que, teoricamente, para o motor não são mais utilizados internamente no motor, né? Que é o dióxido de carbono, o tal do CO2, né? Então, o que ocorre? O pistão que estava no PMI, depois da combustão, ele desloca do PMI para o PMS, tá? E a válvula de escapamento abre, tá? Fazendo o que com aqueles gases que resultaram da combustão? Expulsando esses gases para fora, tá? Esse é o tempo de escape. Então, tá expulsando esses gases para uns tubos, né? Que a gente chama de coletor de escape, tá? Aí nos caminhões, esses gases são filtrados, né? Com um princípio ativo que a gente chama de Arla 32, e depois eles vão para o escapamento, vão embora para o escapamento, tá? Então, nos motores a diesel, ocorre dessa maneira que eu acabei de explicar para vocês, tá? Recapitulando, primeiro passo, entrada apenas de ar. Segundo passo,
compreensão desse ar. Terceiro passo, injeção de combustível sobre o ar quente e ocorre a explosão. Quarto passo, escape dos gases que foram provenientes, né, que foram criados a partir da explosão, tá? Escape desses gases, ou seja, esses gases vão embora. Esse é o princípio de funcionamento dos motores a diesel. Tá bom, pessoal? Conseguiram entender aí ou deu uma complicada? Não, dá para entender, sim. Professor, não só os caminhões, hoje em dia também, então tem que colocar o ar lá. Tem alguns veículos de passeio e veículos de passeio a diesel que tem que colocar o ar lá também. Matheus, o ar ele é acrescentado nos gases do escapamento, tá? Dos caminhões a diesel, de máquinas que trabalham no ciclo diesel. Isso, ô Pedro. Aí a gente vai falar agora sobre o ciclo Otto. Pessoal, todo mundo entendeu aí em relação ao ciclo diesel? Teve um pouquinho de gente que me respondeu e os demais ninguém falou nada. Tranquilo, professor. Bom, então vamos lá, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, porque esse conteúdo aqui ele é de extrema importância. Agora vamos pensar aqui o seguinte, pessoal. Quando a gente fala sobre motores do ciclo Otto, tá? Como que é o funcionamento, certo? Então vamos recapitular agora que eu estou falando do ciclo Otto, tá? Não é mais diesel. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. No ciclo diesel, tá? No ciclo diesel, no primeiro tempo, quem que entra para dentro da câmara de combustão? O ar. Exato, somente o ar. No ciclo Otto, no primeiro tempo, entra para dentro da câmara de combustão o ar, igual ao diesel, e diferentemente do diesel, no primeiro tempo do ciclo Otto, também entra o combustível, tá? Ou seja, no primeiro tempo já é ar e combustível. Beleza? Essa é a primeira diferença, tá? No segundo tempo do ciclo Otto, ocorre a compreensão da mistura de ar e combustível, tá? Ocorre a compreensão da mistura desses dois, tá bom? No terceiro tempo, que é o tempo de explosão, né? Quem gera a ignição no ciclo diesel é a injeção de diesel, tá? No ciclo Otto, quem gera a ignição é uma centelha gerado por um componente chamado de vela de ignição, tá? Então imagine o seguinte, está sendo comprimido aqui, ó, o ar e o combustível, né? Daí, esse ar e combustível vão estar quentes, né? Porque eles foram comprimidos.
tá? Daí uma vela de ignição, através de uma carga elétrica, gera ali uma centelha, tá? Quando essa vela gera essa centelha, ocorre a explosão, tá? Ou seja, o contato da centelha com aquela mistura de ar e combustível quente, tá? E no escape, abre-se a válvula de escape, né? Abriu ali a válvula de escape e os gases que ocorreram da queima entre o ar e o combustível em contato com a centelha vão embora pelo escapamento, tá? Então as diferenças são que no primeiro tempo temos como entrada na câmara de combustão ar e combustível, tá? Diferentemente do diesel. No tempo de compreensão, temos a compreensão do ar juntamente com o combustível. No tempo de combustão, né, a combustão ocorre pelo contato da centelha com essa mistura de ar e combustível, a centelha gerada pela vela de ignição. E no quarto tempo, o escape, né? O quarto tempo é o único tempo que tem ali o mesmo princípio. Abre a válvula de escape, tá? E aquela mistura de ar e combustível vão embora. Ficou claro aí, turma? Sim, ficou. Beleza. Bom, deixa eu abrir aqui para a gente fazer uma chamada. O tempo de hoje já estourou. Então, vamos lá. Então vamos à chamada aí, pessoal. Primeira chamada do dia. Lembrando que as atividades vão aparecer lá em metrologia. Amanhã a gente vai aparecer em motor diesel, tá? E lembrando também que 10 para 5 retornamos aí para a segunda chamada. Alessander, Presente. Antônio, Presente. Bruno Henrique, Felipe, Gabriel, Gabriel Alves, Gisele, Presente. José Belmiro, Presente. Laura, Presente. Luca, Presente. Luiz Felipe, Presente. Maria Fernanda, Presente. Maria Rita, Matheus Moraes, Presente. Matheus Vieira, Presente. Pedro Henrique, Presente. Pedro Henrique Dantas, Samuel, Tainara, Thiago, Presente. Yasmin. Presente. Beleza. Bom, pessoal, então daqui a pouco a atividade aparece para vocês lá e até daqui a pouco. Até, professor.